Abra sua Bíblia, por favor. Em Neemias, capítulo 1. Pela manhã nós ouvimos uma mensagem em Neemias, e antes nós refletimos e ouvimos a pregação da palavra em João 9, na série que temos Encontros da Vida. Quero te convidar para a leitura de 2 versículos aqui, para a gente ter um tempo de oração. Neemias, capítulo 1, o verso de número 4, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa é a reação de Neemias depois que ouve o relato de como está os seus parentes, seus familiares, o povo, a sua nação, que estava voltando do exílio. E ele, com compaixão, vai chorar, vai lamentar, vai jejuar e vai falar com Deus. O resultado dessa oração nós vemos por todo o livro de Neemias. Mas veja comigo o capítulo 2, o verso de número 12. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Neemias diz, olha, eu não contei para ninguém aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para fazer. E o que Deus colocou em seu coração foi posto naquele tempo de oração, jejum, lamento, de busca, de apresentação do seu próprio ser para servir ao Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e queremos ouvir ao Senhor. Cantamos a Ele, já expressamos a nossa gratidão por tudo que Ele é e tem feito, mas precisamos ouvi-lo. Precisamos que Ele coloque no nosso coração aquilo que Ele quer que nós vivamos e façamos para Ele. Então, quero te convidar para um tempo de oração por você, para que Deus coloque no seu coração aquilo que Ele tem para você nessa noite. Mas ore por mim, para que eu seja fiel, expositor na palavra, sendo um mensageiro segundo a vontade de Deus para os nossos corações nessa noite. Então, um tempinho de oração silenciosa. Sim, Pai, tudo entregamos a Ti nessa hora. Nossa mente, nosso coração, nossa atenção. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós te pedimos, Pai, por Tua graça, fala conosco nessa noite. A partir desse texto bíblico, do encontro daquele cego de nascença com Cristo, o que precisamos aprender? O que precisamos ouvir nessa noite? Aquilo que o nosso coração necessita, não o que queremos, mas o que necessitamos. Vem por Tua graça, Pai, falar ao nosso coração. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Então fala conosco. Deus, tem misericórdia da minha vida, a quem o Senhor levanta nessa noite. Faça de mim apenas um instrumento nas Tuas mãos, pois reconheço minhas limitações. Sei, ó Pai, da minha incapacidade se o Teu Espírito não falar através de mim. Então me usa por Tua graça e para a Tua glória,
pois nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. João capítulo 9. Abra sua Bíblia, deixe aberta, é o texto da nossa meditação. Eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 14. Peço que você acompanhe. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Enquanto você vai abrindo aí, quero agradecer o quinteto que somou conosco na adoração ao Senhor. Muito obrigado, queridos. Que alegria. Muito obrigado mesmo ter vocês aqui, para a gente poder juntos adorarmos ao único digno de toda adoração. João capítulo 9, a partir do verso de número 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nasceste cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Que o Senhor nos agracie com a sua revelação, com o seu entendimento nessa hora, mediante a sua palavra santa. Em nome de Jesus, queridos. Começamos no domingo passado, refletimos nesse texto de João 9. Refleti sobre a cura desse homem, de um cego de nascença, algo que ainda não tinha acontecido. E nessa série de sermões, serão 4, se assim Deus permitir, nós aprenderemos sobre a transformação na vida desse cego, a partir desse milagre de Jesus, aquilo que ele vai, a cada momento, experimentando da parte do Senhor. Nós vimos na semana passada acerca do encontro com ele mesmo. Hoje, o encontro dele com a sociedade. Se Deus permitir, a terceira mensagem será sobre o encontro dele com a religião, com os religiosos, o grupo ao qual ele fazia parte. E, por último, o encontro pessoal e salvífico com Jesus Cristo. O objetivo desta série, então, queridos, é nós entendermos a importância de nós termos relacionamentos para o nosso crescimento, para a transformação daqueles com os quais nós nos relacionamos. O meu objetivo é que nós entendamos como é importante relacionamentos profundos, não superficiais, mas relacionamentos profundos com o objetivo de dar glória a Deus e de transformar a nossa vida, de sermos transformados e também transformarmos a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. O que nós vimos no domingo passado? 4 lições. Primeiro, é mais importante do que especular pelo mal, a gente agir para removê-lo da vida das pessoas. Mais importante do que ficar questionando quem é que pecou, é eu agir para libertar aquela pessoa do seu pecado. Nós vimos que as pessoas mudam
pelo agir poderoso de Jesus Cristo nas suas vidas, mesmo que a gente não consiga identificar, mesmo que não pareça que isso possa acontecer. Nós vimos que fé e obediência são essenciais, são requisitos para experimentar transformação. O cego creu em Jesus Cristo, obedeceu a sua ordem, foi lavar-se depois que ele colocou lodo em seus olhos. Então, fé e obediência é imprescindível para a sua mudança, para a mudança na sua vida, para a mudança da realidade do seu viver. E por último, nós vimos que o cego, espiritualmente, só pode ser curado da sua cegueira se ele for aquele que foi enviado até nós, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos purificar, pode nos curar da cegueira espiritual. Somente Ele. E Ele vem até nós e nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, que é o Siloé de Deus. Hoje, eu quero convidar você, desses versos que lemos, a pensarmos sobre como que se deu o encontro desse homem com a sociedade. Então vamos começar com uma definição simples, básica sobre sociedade, para que você tenha isso em mente sobre o que o texto quer apresentar para nós. Sociedade é o agrupamento de pessoas que vivem em um território comum, e essas pessoas interagem entre si, seguem determinadas normas de convivência, e essas mesmas pessoas se sentem unidas por um sentimento de grupo social. Então, quando eu falo de sociedade, eu estou falando desse meio em que nós vivemos. Envolve igreja, envolve trabalho, envolve escola, envolve vizinhança, envolve tudo aquilo onde eu estou inserido, como cidadão, posso servir. Mas também sou alvo do serviço. Então, isso é sociedade. Esse cego tinha a sua sociedade. E a sociedade dele envolvia sua família, envolvia os que o conheciam, seus vizinhos, verso de número 8, os que dantes o conheciam de vista, então as pessoas que passavam por ali, por onde ele estava pedindo esmola, os religiosos, que a gente vê especificamente a partir do verso de número 15. Nós podemos pensar também nos romanos, que era o povo que dominava sobre os judeus, pensar nos judeus em escala maior, nos estrangeiros que viviam na cidade onde ele vivia. Então, essa era a sua sociedade. E a pergunta que a gente precisa começar a fazer e tê-la em mente enquanto refletimos no texto bíblico é: como que era o relacionamento desse cego com a sociedade? Como foi o relacionamento da sociedade com ele depois que ele foi curado? O que o milagre de Jesus provocou na vida dele e provocou na sociedade? Nós precisamos analisar dois momentos: a relação dele com a sociedade antes do milagre e a relação dele com a sociedade depois do milagre. Então veja comigo. O verso de número 8 diz que os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros não, se parece com ele só. E ele mesmo dizia: sou eu. Esse é um texto que diz para a gente claramente que a sociedade que olhava para aquele homem pedindo esmolas o marginalizava. A sociedade se encarrega de marginalizar as pessoas. Aqueles que são diferentes, que são de uma classe diferente, e ele era da classe humilde da sociedade. Ele era daqueles que não produzia para a sociedade. Ele era visto como aquele que apenas sugava da sociedade. Ele ficava pedindo esmolas. E as pessoas passavam e o viam como mendigo. A sociedade o via como alguém à parte. Ele não fazia parte como deveria fazer ou como os outros faziam. Então, a gente percebe claramente que a sociedade, em relação a esse homem, o tratava como alguém diferente, como alguém marginalizado, como alguém que está lá e que precisa de mim. Quem são as pessoas que a sociedade marginaliza hoje? Os deficientes físicos, por exemplo. A nossa sociedade marginaliza os portadores de necessidades especiais, os negros, os estrangeiros. A sociedade marginaliza aquele que pensa diferente de mim, seja
teologicamente, seja biblicamente, seja politicamente. E quando eu digo sociedade, eu estou falando de mim e de você. Nós somos a sociedade que agimos assim. Nós nos encarregamos de marginalizar as pessoas. Aquele que pensa diferente de mim acaba sendo alvo da minha indiferença. Esse é um mal impregnado na sociedade. E não é só na nossa hoje. Era na desse homem que sofria. Queridos, nós não somos perfeitos. Todos nós somos pecadores. Esse homem era pecador. Não sofria de cegueira por causa de um pecado específico, é o que Jesus responde aos discípulos no verso de número 3. Mas ele era um pecador como eu e você. E quando nós agimos com indiferença, achando que somos melhores do que os outros, nós estamos simplesmente arrotando o orgulho espiritual. E a gente tem visto isso muito na nossa sociedade. O cego era desprezado. Ele era alguém que não tinha importância nenhuma. Como eu já disse, ele não produzia nada. Era discriminado porque era visto como alguém, como um grande pecador pelo fato de ter nascido cego. A gente vê isso no verso de número 3, acompanhe comigo. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A resposta de Jesus é por causa da pergunta dos discípulos. Eles veem um cego e, em vez de falar, Jesus, o que nós podemos fazer por ele? Eles perguntam, Senhor, quem pecou? Eles ou seus pais? E essa não era apenas a pergunta e o que criam os discípulos de Jesus, mas os vizinhos desse cego, os que o viam mendigando, e os próprios religiosos. E veja comigo no verso de número 34. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram, e ele é expulso da sinagoga. Esse homem sofria discriminação por quem era, discriminado pelos discípulos de Jesus, pelos vizinhos, pelos fariseus, a igreja, discriminado pela sociedade. Essa era a realidade desse homem antes do milagre. Mas e depois do milagre? Depois que ele é alvo, fruto da graça de Deus, experimenta o milagre, muda alguma coisa? O verso de número 13 diz o seguinte: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Aqueles que questionavam quem ele era, se de fato ele era aquele que nascera cego, e que queriam saber como que ele foi curado, e que queriam saber quem fez aquilo, quem o curou, agora o levam para os fariseus, porque não aceitavam aquela realidade. Espera aí, nunca aconteceu de alguém nascer cego e ser curado, voltar a ver. Isso nunca aconteceu. Então, essa sociedade, essa parte da sociedade, tinha dificuldades em aceitá-lo, porque ainda que ele, que era marginalizado, tivesse agora sido alvo de cura e pudesse viver diferente nessa sociedade, pudesse produzir para essa sociedade, eles não aceitavam essa mudança porque nunca tinham visto isso. E a gente vê como que a sociedade tem dificuldade de aceitar pessoas que são alvos do milagre do Senhor. Aqueles que experimentam o milagre de Jesus não são aceitas tão facilmente por uma sociedade. Muitas vezes, ela precisa negociar os seus princípios e valores. Mas nós, crentes em Jesus Cristo, que queremos viver segundo a palavra de Deus, vamos sofrer, muitas vezes, perseguição, discriminação, porque não nos aceitam como nós somos em Cristo Jesus. Os vizinhos não podiam suportar a diferença desse homem que foi alvo da graça de Deus. Em vez de se alegrarem, meus irmãos, com o milagre acontecido, era para estar fazendo festa. Eles estão querendo entender o que aconteceu e, como desconfiam, vamos levar para os fariseus. E eles vão identificar e vão dizer para a gente qual o problema nesse milagre aqui, para ver se isso realmente aconteceu ou não. Nós vamos ver isso na outra mensagem, mas os fariseus também não aceitavam o milagre que Jesus tinha feito. Eles chamavam Jesus de pecador. Mas eles levam até lá porque eles tinham a impressão de que havia alguma questão religiosa envolvida e isso estava errado. E a gente vê que mesmo aquele homem experimentando cura, ele não era aceito por sua sociedade.
essa mesma sociedade, meus irmãos, tinha dúvidas sobre aquela mudança na vida daquele homem. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a sua realidade. Porque eu e você que pertencemos a uma sociedade, mas que não aceitamos muito daquilo que ela apresenta como forma de vida, somos influenciados por ela. E às vezes, por não sermos tão firmes, nós abrimos mão dos nossos princípios, dos nossos valores. E quando vemos, estamos assim, como a sociedade, vivendo como a sociedade. Como alguém cego de nascença pode passar a enxergar? Isso não é possível. Não é ele, é outra pessoa. Não, apenas parece com ele. Queridos, para Deus não há impossíveis e eles não conseguiam enxergar isso. Jesus realiza o milagre, permite que ele volte a enxergar e ele tem uma nova perspectiva de vida. E os vizinhos, aqueles que o conheciam, não eram capazes de crer no que estava acontecendo. Esse homem que sofre essa marginalidade, esse homem que sofre com essa falta de aceitação, ele permanece firme. Por todo o capítulo 9, ele vai defender aquilo que aconteceu, que ele experimentou. Ele começa no verso de número 11, quando perguntam para ele quem que fez aquilo, como que ele está enxergando, ele vai dizer, o homem chamado Jesus fez isso. Agora veja comigo, no verso de número 17, eles perguntam, os fariseus agora perguntam para ele, e ele responde que Jesus é profeta. Ele não é mais simplesmente um homem. Ele agora já vê Jesus como um profeta. E você vai comigo então para o verso de número 38, e ele agora chama Jesus de Senhor. Jesus agora é Senhor da sua vida. Ele vai num crescente de compreensão acerca de quem é Jesus e daquilo que ele experimentou. Isso vai acontecendo na sua vida, enquanto ele vai sendo pressionado pela sociedade, pressionado pelos religiosos, vítima de discriminação, de marginalização, mesmo sendo uma nova pessoa, mesmo tendo experimentado um milagre na sua vida, mesmo agora tendo condições de fazer parte da sociedade como alguém que produz para ela. O ato de levar o cego ou o ex-cego aos fariseus mostra muitas vezes aquilo que acontece comigo e com você. Nós não nos alegramos com aquilo que Deus está fazendo, mas ficamos questionando, será que realmente isso aconteceu? Isso é uma influência que nós sofremos por parte da sociedade à nossa volta, com seus princípios, com seus valores, com suas ideologias contrárias à palavra de Deus. A sociedade parece não estar pronta para receber alguém que experimenta milagre da parte de Jesus Cristo. E se você é discípulo de Jesus Cristo, você experimentou esse milagre da salvação. E a sociedade vai ser um ambiente difícil para mim e para você, se nós quisermos andarmos segundo a palavra de Deus. Esse é um bom momento para a gente olhar para o coração da gente. Eu quero tirar algumas lições para a gente. Que eu entendo que o cego que está experimentando tudo isso, ouvindo Jesus falar, sendo alvo desses vizinhos, da sua família, dos fariseus, desses que antes o viam como mendigo, que ele guardou no coração e eu entendo que nós precisamos guardar também. Primeira lição desse texto para mim, para você. Nós precisamos aprender a se alegrar com a bênção de Deus na vida dos outros. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós precisamos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Eu sei que isso é difícil para nós. A gente alegrar com o que se alegra é muito difícil, porque a alegria do outro pode ser a alegria que eu queria para mim. Então eu não consigo me alegrar com o outro, porque eu queria para mim. É fruto do meu egoísmo, da minha natureza caída, daquilo que eu preciso experimentar do Senhor. Então eu não devo ficar procurando falhas nos milagres, naquilo que Deus faz na vida das pessoas. Eu não devo buscar justificativas, explicações. Eu preciso aprender a me alegrar, dar glória a Deus. Aleluia, ele foi curado, ele foi promovido,
ele foi salvo, ele faz parte agora da igreja, ele caminha comigo, nós vamos servir ao Senhor juntos. Esse é um aprendizado importante nos dias de hoje, meus irmãos, porque vivemos numa sociedade individualista. E nós vamos sendo contaminados por isso. E achamos que devemos viver do mesmo jeito, mesmo crentes em Jesus Cristo. Família de Deus, fazendo parte de uma igreja. Nós achamos que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser. Então nós precisamos aprender com esse ex-cego, com essa narrativa, a nos alegrarmos com aquilo que Deus tem feito na vida dos outros. Segunda coisa, a sociedade quer me fazer pensar como ela. A sociedade quer me fazer pensar como ela, mesmo que isso fira os meus princípios. A sociedade como um todo está agindo para que você deixe de pensar biblicamente, deixe de pensar como Cristo nos ensina na sua palavra e comece a pensar segundo os seus ditames. O ex-cego cria no milagre de Deus na vida dele. Ele diz, sou eu fui curado. E a sociedade, não, acho que não foi bem isso. Acho que não é ele não, é alguém parecido com ele. Aquelas pessoas estavam questionando o fato de ele ter sido curado no sábado. E isso era contra a lei. Até porque Jesus fez uma obra. Ele cuspiu e misturou saliva na terra e fez lodo. Isso era proibido. Então, como é que... Estamos aqui em choque. Como que algo proibido pela lei acontece na vida de um homem que agora passou a enxergar? Tem alguma coisa errada aqui. E a sociedade quer que ele pense assim, tem algo errado no milagre. E ele não quer saber disso. Ele fala assim, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sou fruto do milagre. E eu vou levar isso até o fim. E a gente vê isso no restante do texto, não lemos hoje, mas vemos isso no restante do texto. Então, da mesma forma, nós vemos uma sociedade hoje que se levanta contra o povo de Deus, querendo que nós passemos a enxergar e a viver conforme os seus ditames e as suas prescrições. Por exemplo, não existe mais homem e mulher. Não. Depende, você pode escolher o que você quer ser. A sociedade tem defendido que virgindade é algo que é antiquado, é do passado. Esse negócio de casar virgem, isso não existe. Casamento, sexo, não é algo apenas para o contexto do casamento, é aonde você quiser, com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser, a hora que você quiser. A sociedade diz isso. E nós vamos sendo alcançados por isso e começamos a ter a mente contaminada. A sociedade diz, procure levar vantagem em tudo. Não pague seus impostos. Só negue o imposto de renda. Olha o tanto que estão roubando, você vai fazer só uma falcatruazinha. Isso não faz mal para ninguém. E a gente vai engolindo isso e vai achando que pode fazer isso, meus irmãos. A sociedade diz, não assuma as suas responsabilidades. Diga que foi outra pessoa. A sociedade diz, jogue a culpa nos ombros de outra pessoa. Trame de forma que você saia ileso disso. E você pode pensar em muitas outras coisas que eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Ser empresário nesse país só se você sonegar, não tem como. E muitas outras coisas. É a sociedade dizendo como eu e você precisamos ou devemos viver. O cego, o ex-cego, ele não temeu. Ele tinha uma convicção. Eu experimentei o milagre e vou viver a partir do milagre na minha vida. Ninguém pode dizer o contrário. Terceira coisa. A perseguição por parte da sociedade vai me aproximar de Jesus Cristo. Ela deve me aproximar de Jesus. Porque quanto mais eu sou confrontado com essas falsas ideologias, esses ensinos do maligno, mais eu preciso correr para o ensino de Jesus. E mais eu vou aprender com ele, e mais forte eu serei para contradizer tudo isso. Nós temos tido várias aulas específicas sobre alguns temas que nós entendemos como primordiais para que nós, como igreja, saibamos responder à sociedade da nossa época. Próximo dia 29/4, teremos uma aula para todas, de todas as idades, das crianças até os adultos, sobre ideologia de gênero.
A aula já foi preparada pelo colegiado de pastores e já está com os professores. Já tivemos aula sobre eleições, vamos ter aula sobre divórcio e novo casamento, vamos ter aula sobre homossexualidade. Então, temas que nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz, para respondermos a uma sociedade que nos persegue. Então, queridos, quando você olha para essa realidade da nossa sociedade, para onde você vai correr? Para Cristo, para o seu ensino. E a gente vai crescendo no conhecimento da sua vontade, na intimidade com Ele, e assim tendo condições de vencer. A cada inquirição, a cada questionamento que o cego sofria, ele ia abrindo mais ainda o entendimento sobre quem era Jesus. Jesus era um homem que me curou. Espera aí, mas alguém que me curou, isso nunca aconteceu, só pode ser vindo da parte de Deus. Então é um profeta. Esse Jesus é um profeta. E os fariseus estão dizendo, olha, você é pecador, dá glória a Deus, fala a verdade. Como é que isso aconteceu na sua vida? Ele falou assim, eu não estou entendendo vocês, eu já falei que Jesus me curou. Eu estou achando que vocês querem se tornar discípulos dele. E eles ficam furiosos com ele. Furiosos. Mas ele começa a entender quem é Jesus. Ele fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E esse Jesus só pode ter vindo da parte de Deus. Então ele vai crescendo no conhecimento, isso vai acontecer comigo e com você, quando nós, diante do cenário da nossa sociedade, corrermos para os pés do Senhor. Parêntese. Leia a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo essa mensagem, leia a Bíblia. Começamos a ler Neemias, hoje, capítulos 1 e 2. Que riqueza! Vendo como esse homem busca o Senhor, jejua, ele ora, ele lamenta, ele sofre por causa da realidade, da sociedade à sua volta. Ele serve a um rei ímpio, mas pede a Deus que ele seja bem-sucedido diante desse Deus, e Deus inclina o coração desse rei ímpio, para que ele seja um instrumento lá em Jerusalém, e ele vai para lá e enfrenta outros inimigos. Leia a palavra de Deus, e Deus vai encher o seu coração da sua verdade, e você vai ser um instrumento não apenas para resistir à sociedade, mas transformar a sociedade. Quarto, no relacionamento com a sociedade, eu tenho a oportunidade de testemunhar que Jesus não foi simplesmente um homem. Jesus é o Senhor do universo. Queridos, nós não estamos aqui apenas aguardando Jesus Cristo voltar e nos levar para o céu. Nós estamos aqui com a responsabilidade, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, de testemunharmos do seu amor, vivermos em integridade pelo Evangelho e agir para a transformação das pessoas que estão à nossa volta e os meios aos quais nós servimos. Se você é um servidor público, onde você estiver, você tem que fazer diferença pela integridade, pela verdade, pelo poder do Evangelho na sua vida. Pelo jeito como você vive, mas também pela proclamação que você faz, com autoridade e intrepidez em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em você. Então, no relacionamento com a sociedade, eu tenho a oportunidade de testemunhar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor do universo. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo, sim, se encarnou, virou gente de carne e osso, se identificou com o meu e o seu pecado, mas depois que morreu, ressuscitou e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele vai voltar para nos buscar e vai ser o juiz. Queridos, nós precisamos testemunhar. Você não está em Brasília, trabalhando onde você está, simplesmente aguardando Jesus Cristo voltar. Se você pensava assim, frustrei seus planos. Mas não sou eu, é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para testemunhar, para fazer diferença. E o ex-cego vai testemunhando para os vizinhos, testemunhando para aqueles que dantes o viam de longe como mendigo, vai confrontando os religiosos e vai testemunhando quem é Jesus. Por enquanto, ele vê Jesus como um homem e como um profeta. No final, quando ele tem um encontro tete a tete com Cristo, aí ele vai poder confessá-lo como Senhor da vida dele. Como eu e você já tivemos esse encontro, já podemos confessar. Esse ex-cego sai testemunhando do poder de Jesus na sua vida, da misericórdia de Jesus na sua vida. Ele não merecia nada, simplesmente foi alvo da graça do Senhor. E por último, essa sociedade, queridos, muitas vezes
se não em todo o tempo, se a gente pegar generalizando, está presa em tradições, em seus legalismos, fechadas para o milagre de Deus. A sociedade está dizendo o tempo todo, não tem jeito para o nosso país. Não tem jeito. E Deus está dizendo o tempo todo para mim e para você, eu sou soberano sobre o Brasil. Eu estou agindo sobre o Brasil. Eu faço o que eu quero fazer no Brasil. Eu estou usando você, a minha igreja, para transformar o Brasil. Eu não posso parar de crer nisso. E quando eu paro de crer nisso, eu acredito que eu estou sendo influenciado pela sociedade à minha volta. Porque a palavra de Deus é muito clara. Não há instituição que não tenha sido, ou autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Então, cada um dos que lá estão porque Deus assim o quis, para cumprir os seus propósitos. E nós, como igreja, vemos algo hoje que nunca tínhamos visto antes, porque estamos orando. Há muita gente crendo nessa palavra, orando, intercedendo para Deus intervir, Ele está fazendo. E nós não podemos perder isso de vista. Às vezes, nós perdemos por quê? Porque temos dificuldade de crer naquilo que Deus está fazendo. Dizemos que Deus é soberano, mas agimos como se Ele fosse meramente um coadjuvante da minha existência aqui. Ele criou todas as coisas e está deixando o mundo acabar por si mesmo. Se você crê na soberania, então viva a partir da soberania. Creia no Deus que está no controle de todas as coisas e faça a sua parte como membro do corpo de Cristo, como aquele que serve ao soberano Senhor. Nós percebemos aqui, nesse texto, um grande número de pessoas influenciadas e vivendo conforme aquilo que acreditavam da sociedade à sua volta. Nem os religiosos tinham um agir e um proceder conforme a palavra de Deus, mas nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Então eu concluo dizendo para você, chamando a sua atenção para o texto. Nós não encontramos no texto ninguém se alegrando com o cego ou o ex-cego pelo milagre recebido. Não vemos. Não vemos nenhuma demonstração de alegria dos discípulos, dos vizinhos, dos que dantes o conheciam como mendigo, dos religiosos. Não vemos isso na vida nem da família, dos pais que são chamados lá. O que nós percebemos são pessoas olhando para si mesmas. Pessoas querendo resolver o seu problema de curiosidade sobre o milagre, ou pessoas querendo resolver o seu problema de curiosidade sobre quem pecou, os pais ou ele. Pessoas preocupadas com a sua religiosidade e não com o milagre de Deus na vida de uma pessoa. Queridos, nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor para lutarmos contra essa grande marca presente da nossa sociedade, que é o individualismo. Pensamos em nós mesmos. Defendemos aquilo que cremos, sem colocar diante da Bíblia, da palavra de Deus. Brigamos, discutimos com as pessoas por coisas mínimas, porque batizam com muita água ou com pouca água. Deixamos de ter comunhão com pessoas queridas e amadas, porque ela pensa diferente de mim politicamente. Queridos, olha o que está acontecendo aqui na vida desse homem. Um homem que foi alvo de indiferença, de marginalização, de discriminação. Ninguém se alegrou com ele, ninguém se alegra com o milagre na sua vida. E qual é a reação dele? Ele não deixa que isso o afete, porque ele está envolvido com o milagre de Deus na vida dele. E assim tinha que ser eu e você. Envolvidos com o milagre da salvação na nossa vida, tínhamos que viver assim. Cheios de alegria. E não preocupados com essas picuinhas. Ele cria no milagre e queria viver a partir do milagre na vida dele. Veja comigo o verso de número 25. Olha a declaração desse homem. Verso 24, para você ter uma ideia geral. Então, chamaram pela segunda vez o homem, e aqui quem está chamando são os fariseus. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Estão chamando Jesus de pecador. Qual é a resposta dele? Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego.
Agora eu vejo. Glória a Deus. Eu não estou preocupado com aquilo que vocês estão tentando descobrir. Eu só tenho uma verdade que eu me apego. Ele realizou um milagre na minha vida. Eu agora enxergo. E eu posso ver as maravilhas de um Deus gracioso. Queridos, ele é alvo de algo muito maior do que a cura física. Ele é alvo da graça de Deus. Ele é um homem que estava à beira do caminho e simplesmente Jesus olha para ele e resolve curá-lo. Ele não fez nada, ele não tinha nada para oferecer. Ele nem mesmo pediu a Jesus para ser curado. Ele foi alvo da graça. Um Deus que vem até mim e a você, como Jesus estava caminhando e olha, e vê, e salva. Ele fez isso na vida desse homem, fez isso na minha vida, e eu espero que tenha feito isso na sua vida. Se você reconhece o grande milagre de Jesus em te dar vida eterna, sem você ter feito nada, nada. Então você também é um ex-cego espiritual. Você agora enxerga as maravilhas de Deus. Você agora pode viver jubiloso e proclamando ao mundo como esse ex-cego fez. Quem é o Jesus? O seu Senhor. O Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. Aquele que te resgatou do inferno. Veja, esse homem já fez e tem experimentado tanta coisa sem ter entregue a vida a Cristo ainda. Ele sabe que um homem curou. Ele sabe que o nome desse homem é Jesus, sabe que esse homem faz milagre. Quando ficam me perguntando muito, ele diz, esse homem deve ser profeta. Mas ele não conseguiu ainda ter um encontro com Jesus para confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Isso só vai acontecer no final do texto. Até lá, ele vai experimentando e conhecendo o milagre de Deus na sua vida e vai aprendendo que a vida existe para ser vivida para a glória daquele que realizou o maior milagre na minha vida. Me deu salvação, me reconciliou com ele. Um pecador miserável, morto em seus delitos e pecados. Se você é um ex-cego, lute contra a sociedade, que quer te engolir com seus preceitos, seus enganos. Viva a vida enxergando a graça de Deus. Viva a vida saltando de alegria por dentro, por causa da graça que te alcançou. E você nem sabia disso, que era alguém escolhido por Deus para viver para Ele. Eu convido você a fechar os seus olhos. Esse Deus grandioso, que veio até esse ex-cego, veio até esse cego e o cura, é o mesmo Deus que age hoje, que agiu te dando salvação e que talvez você nem tenha mais aquela alegria de quando foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. Quando você teve aquele encontro com Cristo, quando você entendeu o amor dele por você. Talvez a sua oração nessa hora seja, Senhor, traz de volta a mim aquela alegria da salvação, aquele desejo de falar para todas as pessoas acerca do amor do Senhor. Traz de volta aquela alegria que me dava coragem, aonde quer que eu estivesse, eu poder falar do Senhor. Traz de volta aquela alegria de poder lutar contra o pecado e querer ouvir a voz do Senhor, de ler a Tua palavra e de ser transformado pelo poder dessa palavra. Traz de volta, Senhor, aquela alegria de buscar santidade, de confessar pecado, de confrontar, de identificar, de buscar encontrar no meu coração aquilo que é contra a Tua palavra. Talvez essa seja a sua oração nessa noite. Pedir a Deus para trazer de volta essa alegria. A alegria que a gente vê nesse homem que experimentou o milagre de Jesus. Mas eu quero falar com você que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Você olha e acha que Jesus é apenas um homem que veio, um mestre, um homem com muitas boas qualidades, que viveu nessa terra e ensinou muita coisa boa. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Ele é Senhor sobre a sua vida. É Ele que te sustenta com existência. E é Ele que quer te dar vida espiritual, vida eterna. Ele quer transformar a sua vida, te dar um sentido para a existência, não apenas de estar aqui nesse mundo de forma física, mas entender o plano espiritual da existência humana e te resgatar de uma morte eterna, te dando uma nova vida, uma vida eterna. E aí você vai desfrutar dessa mesma alegria do ex-cego e vai poder viver com essa mesma autoridade, com essa mesma intrepidez
para falar de Jesus. O convite de Jesus é para você. Entregue a sua vida a Ele. Diga para Ele que você quer que Ele seja Senhor sobre a sua vida. Diga para Ele que você quer viver segundo o ensino dEle. Diga para Ele que você quer experimentar essa mesma alegria que o ex-cego experimentou. Que mesmo que as pessoas falassem o contrário, mesmo que você venha ouvir, esse negócio de igreja é fanatismo, esse negócio de seguir, isso é besteira. Seguir Jesus? Não, isso é besteira. Isso é para quem é tapado. Esse negócio de religião é para quem é falto de inteligência. E você vai dizer, com toda alegria no coração e autoridade, você está enganado. Isso é a melhor coisa da vida. Viver unido a um Deus que me criou e me sustenta. E que quer me dar a abundância de existência pela vida de Jesus em mim. Pai, nós estamos aqui e alegres por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação. Às vezes a gente vai perdendo de vista a grandiosidade desse milagre na nossa vida. E a gente vai se acostumando com a salvação. A gente vai se acostumando com as coisas que vão acontecendo ao nosso redor. A gente nem lembra que está vivo. Vivo por causa da Tua graça. A gente vai vivendo no automático. E esquece da alegria de testemunhar de Jesus Cristo ao mundo. A gente esquece, ó Pai, dessa responsabilidade que nós temos de avançar com o Teu reino, vivendo a partir dos Seus valores. E a gente vai sendo contaminado. E mais importante para a vida da gente, não é viver para Ti, é viver para a gente mesmo. É buscar os nossos projetos, buscar os nossos sonhos. A gente vai perdendo de vista que nós vivemos para Ti e somente para a Tua glória. E a gente vai buscando louvor próprio a partir do que a gente faz, até mesmo dentro da igreja, cantando, tocando, pregando, servindo com aquilo que fazemos. Deus, restaura em nós essa alegria da salvação. Restaura essa alegria de testemunhar o Evangelho. Restaura em nós essa alegria de proclamar nos quatro cantos desse mundo: Jesus Cristo é Senhor. Ele realizou um milagre na minha vida. Eu fui alvo desse milagre e hoje eu enxergo espiritualmente. Eu tenho vida eterna e eu quero que você conheça essa vida. Faz assim, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos. E aquele e aquela que nessa noite entenderam o chamado do Senhor para a vida eterna, para receber salvação em Cristo Jesus. Pai, sejam fortalecidos pelo Senhor e possam, se estão aqui, caminhar conosco como igreja, família da fé. Se estão ouvindo essa mensagem, possam procurar uma igreja e pedir ajuda para entender melhor e crescer como esse homem cresceu no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Nós te pedimos assim, porque cremos que ouvimos o Senhor falando ao nosso coração nessa noite. Cremos que o Senhor está agindo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.